Oi, galerinha, bom dia. Hoje a gente vai estar fazendo aqui agora a correção da lista que eu passei para vocês, então, no dia 3/4, ok? É a lista que vai estar falando, então, sobre coordenadas cartesianas, tá? Toda vez que nós temos duas retas e essas duas retas se cruzam formando em um ângulo de 90 graus, né? Forma, então, um sistema cartesiano ortogonal. Quem são essas duas retas? É a reta x, certo? E a reta y, ou seja, reta das abscissas e o eixo das abscissas, né? E o eixo das ordenadas, tá bom? Então, tem aqui x e vou ter aqui y. Então, eu vou ter aqui o meu plano cartesiano, ok? Vamos lá. Número 1, ele fala o seguinte, ó. Ah, tá. E o ponto, esse meu ponto, primeiro, então, você fala x e depois y, ok? É composto primeiro pelo eixo x e depois você fala, então, o eixo lá no y. Beleza, então vamos. Os pontos 2, 3, 5 e 3 e 2 e 7 são vértices de um triângulo retângulo. A área desse triângulo é... Então vamos desenhar primeiro esse meu triângulo. Então o primeiro ali, ele falou 2 e 3, certo? Então vai do 2, 3. Então é o meu primeiro vértice, beleza, 2 e 3. Depois, 5 e 3. 5 e 3. Então tá bem aqui. Depois, 2 e 7, ó, só dar uma continuadinha aqui. A gente reparar bem, quando eu ligar, então, esses meus vértices, realmente, então, vai formar um triângulo retângulo. Vem aqui, depois aqui, depois aqui. Beleza, ó, um triângulo retângulo. Ou seja, para mim calcular a área dele, vai ser o que? A base, né? Vezes a minha altura e dividir ela, então, por 2, certo? Então, para mim calcular a área desse meu triângulo, né? Então, vai ser a base vezes a minha altura e dividir por 2. Ó, quantas unidades eu tenho aqui na base? Se a gente verificar bem, eu tenho quantas unidades? Ó, uma, né? Duas, três. Então, aqui, ó, nessa minha base, eu vou ter o quê? Ó, 3 unidades de medida. Ele não fala unidade de medida, então a gente só coloca 3 unidades de medida. De altura, ó, uma, duas, três. Três também, né? Uma, duas, três. 4. Nós temos 4 de unidade. Então, ó, de base, eu vou ter 3 unidades e de altura eu vou ter 4. Então, 3 vezes 4 eu sei que é 12. 12 dividido por 2, então eu vou ter igual a 6 unidades ao quadrado. Beleza? Então, minha área então, vai ser 6 unidades, né? E essa unidade elevada ao quadrado, porque a área é sempre ao quadrado. Beleza. Número 2. Clarence desenhou um triângulo determinado pelas coordenadas dos pontos cartesianos A, 7, 5, B, 3 e 2 e C, 7 e 2. Ao calcular a área e o perímetro desse triângulo, os valores obtidos foram respectivamente. Então, ó, aqui ele vai pedir então para a gente área e ele também vai querer o perímetro. Então, ele quer saber essas duas coisas, tá bom? Então, primeira coisa aqui, ó. Vamos ver, marcar esses pontos, né? 7 e 5. Então, o 7, ele está bem aqui assim, ó. Então, eu vou ter aqui 7 e o 5 bem aqui, ó. Então, esse é o meu primeiro ponto, ou seja, ali o ponto A. Ponto B, 3 e 2. 3 e 2. Então, bem aqui vai estar o ponto B. E o ponto C, 7 e 2. 7 e 2. Então, bem aqui está o ponto C. Beleza. Então, de novo, aqui eu vou ter o quê? Ó? Vou ter, então, o meu triângulo, né? Vou ter que, se a gente conseguir verificar, então, eu vou ter um triângulo retângulo aqui novamente, tá bom? E aqui no caso, da mesma maneira, a gente vai ter que começar a verificar, então, né? Verifique de base, ele tem quantas unidades aqui? Ó? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 unidades aqui na minha base, certo? Ó, na minha altura eu vou ter 1, 2, 3. E aqui então eu vou ter 3 unidades. Vamos lá então fazer primeiro o perímetro. Né? Só que para mim fazer o perímetro eu preciso primeiro descobrir qual é essa distância ó, do ponto B até o ponto A. E a gente usa a formulazinha lá da distância entre pontos, tá? Então distância vai ser igual a raiz de x final
menos o x inicial elevado ao quadrado, mais y final menos y inicial elevado ao quadrado. Tudo isso aqui na raiz. Beleza, tá. X final e x inicial. Como assim, né? Você vai pegar aqui, ó, que número que nós temos lá no final? 7. 7 menos 3 eu sei que é 4. Então aqui ficou fácil. A distância vai ser, então, ó, 4 ao quadrado mais o y lá vai ser o quê? Ó, 3 ao quadrado. Beleza. 4 ao quadrado, eu sei então que vai ser igual a 16 mais 9. Beleza, então a distância vai ser igual a raiz de 25. Ou seja, a minha distância vai ser igual a 5. Só que o que ele pediu? Ele pediu o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, você vai fazer lá 3 mais 4 mais 5. Ou seja, 5 mais 4, 9. 9, 10, 11, 12. Então, 12 unidades, então, é o meu perímetro. Só que ele pediu a área também para a gente, né? Então, a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Ou seja, 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2 vai ser, então, igual a 6. Então, tem aí a minha área e o meu perímetro. Ok? Número 3. Qual par ordenado não está representado no plano cartesiano? Então, vamos verificar. O primeiro aqui, ó, 3 e menos 4. Aqui, ó, 3 e menos 4. Está representado 3 e menos 4? Sim. Ó, tá bem aqui. Certo? Depois, 4 e menos 3. Ó, 4 e menos 3. Tá bem aqui. Depois, menos 8, ou seja, para cá, né? Menos 8 e menos 9 também está representado. Ó. Tá bem aqui. Depois, 8 e 9 também está representado. Por último, 9, ó, 9 e menos 8. Então, pronto, descobrimos então que não está, vou colocar ele de vermelhinho aqui, né? O que não está representado, então, é o 9 e o menos 8. Então, o que não está representado é a letra I. Beleza? Então, esse vai ser o ponto que não está representado aí para a gente. Tá bom? Então, vamos aqui agora para a questão de número 4. Ó, as coordenadas A, B, C, D, E, F, né, correspondem aos vértices de um polígono do plano cartesiano. Construa o plano cartesiano, construa, né, ele represente esse polígono. Letra A, 0, 0. Ou seja, aqui está falando então, o A, né, é o quê? O A, então, vai ser o ponto de origem, então, dos nossos eixos. Então, o A, ser bem aqui, ou seja, o ponto de origem dos meus dois eixos. Depois, B, 1 e 1. Então, aqui eu vou ter o eixo B. Ponto B. C, 1 e 2. 1 e 2 vai estar bem aqui. Esse é o meu ponto C. Depois, ó, 0 e 3. Ele é 0 no X, ou seja, na origem, e 3 no Y. Então, ele vai estar bem em cima do meu eixo Y. Então, esse é o meu ponto D. Ponto E, menos 1, né? E 2. Ó, ele vai estar bem aqui, ó. Menos 1 e 2. Então, esse é o ponto E. Por último, o ponto F, né? Menos 1 e 1. Esse é o ponto F. Pronto, a gente conseguiu, então, montar aí um losango, certo? Montamos, então, esse meu polígono, certíssimo aí. Beleza. Número 5, né? Alan fez o gráfico da relação entre a temperatura e a altitude para diversas cidades. A coordenada x é a altitude. Então, ele falou que a coordenada x, então, é a nossa altitude. Beleza, determinada em metros. E a coordenada y é a temperatura, determinada em graus Celsius. Qual quadrante poderia ter o ponto que mostra a cidade 6 metros, né, acima do nível do mar? Então, ó, 6 metros, né, então provavelmente está aqui no positivo. E uma temperatura 9 graus Celsius abaixo de zero. Então, ó, abaixo de zero, abaixo do meu ponto de origem. Então, abaixo de zero. Então, está em qual quadrante? Está determinado, então, no quarto quadrante. Lembrando, quadrante a gente conta em sentido anti-horário. 1, 2, 3 e 4. Ok? Então, está terminado aí no quarto quadrante.
Número 6. Karine representou graficamente a localização de vários lugares de sua escola no plano cartesiano demonstrado abaixo. O clube de espanhol está no meio do caminho entre a sala de ciências e a sala de artes. Então, ó, ciências e artes, né? Aí, em quais coordenadas Karine deve colocar o clube espanhol? Então, falou que está no meio do caminho, ó. Eu vou ter bem aqui, ó. Está exatamente no meio do caminho. Ele quer saber quais são essas coordenadas, né? Então, primeiro x, então vai estar menos 2 e menos 5. Então, menos 2 e menos 5. Então, essa vai ser a coordenada, então, que vai ser construída, então, aí o clube de espanhol. Ok? Número 7. Gustavo representou graficamente, conforme mostrado a seguir, as temperaturas máximas em graus Celsius que ele registrou em cada dia de sua viagem a Portland, na Oregon. Qual foi a temperatura máxima no sexto dia de viagem? Ó, então, aqui está representado o dia e aqui está representado, então, a temperatura, certo? Ó, o sexto dia de viagem, o meu ponto está em cima do meu eixo X, né? Então, se fosse para a gente representar, ó, primeiro eu sei que é X e depois é Y. Ou seja, o X é 6 e o Y seria 0. Então, ele perguntou qual vai ser essa temperatura. Então, a temperatura é 0 graus Celsius. Então, é essa temperatura, então, que ele está perguntando em qual seria a última, então, aqui, né? Número 8. Observe o mapa do Brasil representado no plano cartesiano. No mapa, encontramos alguns pontos. Dê as coordenadas e o nome dos estados em que os pontos se localizam. Então, os pontos que estão em vermelho são os pontos que estão localizados, tá? Então, vamos começar aqui, ó, por esse aqui, ó. Então, ali, então, vai ser Santa Catarina, certo? Santa Catarina. Representado, então, pelo ponto 4 e primeiro X e depois o Y. Próximo, tem aqui, ó, esse próximo ponto aqui, né? Então, vai ser o 5 e 2. O que tem lá, ó? Minas Gerais. Minas Gerais. Então, vai ser 4. Opa, 4 não, né? Minas, então, vai ser 5 e 2. Próximo, ó. Eu tenho aqui, então, Piauí, né? 5 e 4. Então, Piauí, 5 e 4. Beleza, 5 e 4 aqui. E o último, 1 e 4, né? 1, 4, que então vai ser determinado aí pelo Acre. Beleza. Letra B, localize e dê os nomes dos estados com as seguintes coordenadas. Ó, qual estado que está 4 e 4? Vamos ver aqui, ó, 4 e 4. Vou colocar outra cor aqui. Então, 4 e 4. Ele está representado bem aqui, então, seria o Pará. Tá bom? Então, 4 e 4 é o Pará. 3 e 3. 3 e 3, Mato Grosso. Mato Grosso. Depois, 5 e 3, ó, 5 e 3. Está representado, então, a Bahia. Bahia. E 4 e 2, representado por São Paulo. Beleza, então temos aí então a correção de toda a lista então do dia 3 do 4, belezinha? Então a gente finaliza por aqui, beleza? Obrigado aí, galerinha, até a próxima aula.